Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro. Você está na disciplina Seitas e Heresias. E nós estamos entrando agora na aula 7. Ela é dentro do modelo presencial, seria uma aula dupla, né? E seria então a aula 7 e 8. E nós vamos abordar basicamente o mesmo assunto, né? Na aula passada, nós trabalhamos um pouco na história da igreja, né? Um pouco de história da igreja, claro, dentro de uma proposta de análise apologética, né? Por causa do tema que é seitas e heresias, né? Para que nós possamos ter uma conduta teológica correta na análise dos grupos religiosos, né? Que são chamados de confissões religiosas pela nova lei da liberdade religiosa. Mas agora nós vamos continuar no assunto religiões, seitas e heresias. E nessa abordagem, nós vamos agora nessa aula tratar daquilo que é uma proposta minha, o professor Marco Faleiro, eu que sou doutor na área da ciência da religião, uma proposta que eu faço no meu fascículo, na Logos, que é o caminho da seita. Eu tenho um material que, se você quiser comprar, você pode comprar na Logos, mas normalmente só é fornecido para os alunos do ensino superior de teologia, que é o fenômeno religioso no ambiente das seitas. É um material que são 3 fascículos. Caso você tenha interesse, converse com seu tutor, que ele pode estar trazendo para a sua leitura. No entanto, isso será uma análise do tutor, com a coordenação pedagógica. Mas eu vou trazer para vocês uma proposta dentro da proposta da psicologia da religião, que é o caminho da seita. É uma proposta de análise psicológica e sociológica. É um pouquinho daquilo que é tratado na nossa disciplina apologética cristã, que está dentro da ciência da religião, que é a psicologia da religião e sociologia da religião. Na Logos nós não temos essas disciplinas, tem algumas academias que têm essa disciplina separada. Mas nós vamos aqui nessas 2 aulas, as 7 e 8, para terminar, né, essa disciplina, que é, como eu disse, uma abordagem bem panorâmica. Nós vamos então falar um pouco sobre esse tipo de abordagem, ou seja, uma abordagem mais sociológica e psicológica do ambiente da seita. E aí eu vou entrar na ideia do caminho da seita, como eu chamo, que é a seita aqui não como um ambiente separatista ou herético, mas a seita no ambiente sociológico, ou seja, a seita perigosa. Quando você chega na rua e fala, esse grupo é uma seita, normalmente as pessoas veem como um grupo perigoso, né? Alguns até começam a pensar que são satanistas, são pessoas que matam pessoas. As pessoas começam a seguir vários conceitos quando se fala de seita, né? Parece uma coisa... Então, há um estudo específico hoje na ciência desses grupos, porque houve grupos realmente que se tornaram inclusive famosos, né? Casos até de suicídio coletivo, né? Como foi o caso na Guiana, né? Com a morte de quase 1000 pessoas, né? Que seria um suicídio. Depois a gente pode fazer uma análise, mas não creio que foi um suicídio de fato, que foi com o Templo do Povo, né? Do reverendo Jim Jones. Isso tem na internet, quem quiser analisar, muito material sobre o assunto. Mas o fato é que o ser humano tem um caminho perigoso, que a gente chama que é um caminho da seita. Esse caminho, infelizmente, pode acontecer dentro da igreja. A igreja pode entrar em alguns aspectos sociológicos e psicológicos que podem levar eles a esses grupos perigosos. Aí você pode falar, são heresias? Normalmente são, porque se você seguir o padrão bíblico,
você não vai entrar num caminho perigoso. Mas se você começar a desvirtuar a Bíblia, você vai começar a entrar num caminho perigoso. Esse caminho que o próprio ser humano, na psicologia e na sociologia, percebe, né? Porque as pessoas começam a ter uma conduta fora do padrão que Deus estabeleceu para o ser humano. Eles começam a agir de forma perigosa. E é por isso que eu chamo de caminho da seita. E que você deve observar, para que isso não aconteça dentro da igreja, porque acontece, não só dentro da igreja, em qualquer grupo humano, grupo político, desportivo, família, tudo pode acontecer esse caminho perigoso, que eu vou até o final dessa aula e da próxima aula, eu vou trazer esse material para a sua análise. Mas vamos seguir em frente, falando já desse caminho da seita. Nós vamos conceituar esse termo caminho da seita, que é um comportamento individual e social, ou seja, coletivo, que nos leva a formar grupos perigosos. É interessante que muitos desses grupos, após um período histórico ou de adaptação ao sistema religioso reinante, foram considerados igrejas ou até avivamentos, ou ainda reformas do sistema religioso. Então, às vezes um grupo, ele começa a ser estranho, começa a ter até uma conduta estranha, mas com o tempo eles vão se adaptando, vão deixando os absurdos, os erros, e acabam sendo aceitos. Mas alguns não, alguns vão para um extremismo e muitas vezes tem consequências muito perigosas. Parece, é claro que isso merece um estudo separado, parece ter sido o caso dos Calopeteca. É um fato que o diferente é normalmente rejeitado, especialmente se esse diferente é contrário à opinião do grupo reinante ou dos líderes reinantes. Portanto, os critérios para considerar um grupo uma seita, ou um grupo perigoso, ou ilegal, ou ainda herético, tem vários fatores que envolvem isso. E eu creio que as minhas abordagens deram a vocês alguns critérios a serem considerados agora quando você for classificar um grupo de seita, seja porque é herético, seja porque é perigoso, no sentido sociológico. Do ponto de vista legal, somente a lei pode determinar o que é um grupo, religioso ou não, né? Aí não vai ser o nosso caso, isso é um caso da lei. A gente só pode nos submeter e, se for nosso direito, pedir a mudança, né, ou exigir a mudança. Aí é o ambiente democrático de um país de Estado de Direito. Do ponto de vista religioso, a denominação religiosa, o grupo religioso, é que vai considerar dentro do seu credo e moralidade. Mas há um estudo psicossociológico que a ciência da religião estuda em casos que trouxeram problemas sérios na sociedade. Nós temos, inclusive, nos Estados Unidos, o doutor Mike Stone, da Universidade de Colômbia, que é um psiquiatra, e ele fez um estudo, e ele criou um índice, o índice da maldade. Ele, inclusive, tem um canal fechado, que é um trabalho que ele faz, né, de documentários, de grupos, faz análise, e ele faz o índice da maldade. Você pode entrar na internet, procurar o índice da maldade em inglês, e você vai ver lá vários casos de estudos de grupos. E muitos desses grupos, irmãos, começaram como grupos bons, igrejas mesmo. Começaram com boas igrejas, os líderes às vezes começaram bem, mas aí eles começaram a entrar por um caminho perigoso, aquele caminho do orgulho, aquele caminho do só eu sei a verdade, ninguém sabe mais. E começaram a se isolar, começaram a criticar todos estão errados, só nós estamos certos. E aí começaram a criar vários usos e leis de usos e costumes. E muitos desses grupos que começaram bem foram se tornando grupos perigosos, que controlam todo mundo, controla todo mundo da igreja, tira o livre-arbítrio do ser humano. As pessoas não podem mais decidir,
tudo que elas decidem, elas têm que submeter à liderança, e a liderança se torna o próprio Deus. Veja, não estou falando contra aqui o discipulado e a ideia da submissão. Eu estou falando sobre o controle absoluto, sobre escravidão, sobre uma pessoa não ter mais direito de decidir absolutamente nada, sem que o profeta diga. Isso é perigoso, muito perigoso, porque cada um tem o Espírito Santo no seu coração. É claro, nós temos uma liderança que nos aconselha, que nos orienta, que nos ensina, e a Bíblia tem toda a orientação sobre isso, mas muitos grupos seguiram esse caminho, que eu chamo o caminho da seita, e se tornaram grupos perigosos. Se você quiser fazer um estudo mais psicológico, você pode buscar a proposta do Dr. Mark Stone, né, em que ele faz o estudo de grupos perigosos, grupos que seguiram esse caminho. Inclusive ele traz o caso do Jim Jones e da seita dos Davidianos, né, que foram casos assim absurdos. Os Estados Unidos ficou assustado com esses dois casos, né? Inclusive os Davidianos, aquela fazenda, né, que pegou fogo no final, o FBI, ele cercou a fazenda, eles não quiseram sair de lá, e acabou que pegou fogo. E tem até filme sobre isso, mas é muito triste quando um grupo se fecha de tal maneira, né, que entra em absurdos. E lembre-se, nada acontece da noite para o dia. Eu queria só dar um exemplo para você, nós já falamos sobre isso, mas eu quero chamar a atenção de novo. Se você pegar um sapo, nós falamos sobre isso, sei, mas se você pegar um sapo e colocar numa panela e colocar água, ele vai ficar lá dentro. Aí você acende o fogo de baixo, a água começa a esquentar. O sapo tem uma característica, ele se adapta à temperatura. Então, à medida que for esquentando, o sapo vai mudando a sua temperatura para se adequar ao calor da água. Chega num ponto em que o sapo é cozido vivo, quer dizer, ele morre, né? Sabe como que acontece isso? O sapo se adapta. Então, às vezes, a mentira é assim, ela não vem da noite para o dia, ela não acontece abruptamente, a igreja virou, ou aquele grupo que estava com uma busca de Deus, agora esfriou, está longe de Deus, está em heresias. Não foi da noite para o dia que os testemunhos de Jeová viraram testemunhos de Jeová. Eles eram um grupo que buscava Deus lá no início. Leia a história dos testemunhos de Jeová. Eles eram um grupo de estudo bíblico, até hoje eles têm esse sistema de estudo bíblico, mas eles começaram a estudar, mas começaram a se afastar de Deus, se achar os mais perfeitos, e viraram o que viraram. Eles negam Jesus Cristo, eles não aceitam que Jesus é Deus, isso, mas eles eram cristãos lá no passado, e se desviaram, e agora você vê muitos que estão no testemunho de Jeová, que nunca foram cristãos, já nasceram lá, ou se converteram daquilo que eles nem eram cristãos, converteram lá. Nós temos que trazer a verdade para eles. Mas veja, isso não aconteceu da noite para o dia. É aos poucos que a mentira entra. É aos poucos que uma heresia entra dentro de uma igreja. Não é... E normalmente ela fica escondida. Né? E é muito comum que quando uma heresia começa a nascer dentro de uma igreja, as pessoas escondam a heresia, né? Principalmente da liderança. Olha, para ficar longe de discussão interna, vamos apenas ver um caso, que é o mais estudado do Templo do Povo, que é um caso que mereceria uma análise. Eu vou deixar com você na tela o endereço da internet, que você pode ver, e se você quiser, você pode pedir ao seu tutor para ele enviar o link que nós temos da Apologética Cristã sobre esse vídeo. Se você quiser assistir, você pode assistir, porque você vai ver como que uma igreja e como grupos podem nascer bem e depois ir se desvirtuando, chegar a um ponto como chegou o Jim Jones, um pastor pentecostal.
né, que no final matou ou fez mais de 900 pessoas suicidarem, acreditando que estavam fazendo o correto. Mas eu deixo isso aí para a sua análise, e se você quiser, você pode seguir em frente ou não com esse assunto. Nós poderíamos fazer muitas análises também na história da igreja. Por exemplo, a Idade Média, vários grupos da Igreja Católica formaram seitas, né, ou grupos secretos, né? Nós temos casos variados, né, como a Opus Dei, né, da Igreja Católica, né, e são tantos casos, né, que os templários, né, famosos aí templários, né, poderíamos falar de vários grupos, né, que nós poderíamos analisar, mas não será o nosso caso, apenas estamos citando, mas são de análise de como que um grupo pode chegar a extremos, né, e um grupo pode começar bem e no final acabar mal. Nós vivemos um novo momento da história, que é chamado o pós-modernismo, né? Nós temos aí a globalização e essa realidade tecnológica que criou o mundo virtual, e aí nós temos que ter uma análise também específica disso, né? Porque nós estamos entrando agora também na realidade da igreja virtual, né? E como nós vamos conviver com essa nova realidade? Porque preste atenção, hoje é muito fácil uma pessoa criar uma igreja em qualquer parte do mundo e ter adeptos no mundo inteiro, e pode ter milhões de adeptos. E às vezes essa pessoa pode ser um falso profeta, né? Mas também tem a realidade nossa, interna. As igrejas hoje, ainda mais com essa pandemia, né, estão se voltando para a realidade da virtualização, né? E como nós vamos conviver com isso? Como nós vamos seguir essa realidade sem quebrar os padrões de Deus? Nós temos que parar, temos que analisar, temos que considerar, claro, seguindo os princípios morais da Bíblia. Porque, por exemplo, nós não podemos nos reunir presencialmente, mas não existe possibilidade da igreja não conviver presencialmente. Ela tem que conviver, mesmo que seja um grupo pequeno de 10 pessoas. Tem a ideia da célula aí, dos grupos de casa, pode ser uma boa ideia, mas pense nessa realidade. A verdade é que a globalização atingiu a religião e a igreja. Hoje, todos querem respeito às opiniões. Como falaremos então a verdade para essa nova sociedade, essa sociedade eclética que nós estamos vendo hoje, principalmente através do mundo virtual. Essa é a realidade do mundo, o mundo mudou. A igreja vai ter que se adaptar a essa nova realidade, e vai ter que se adaptar à realidade de que muitas heresias estão muito facilmente disponíveis aos membros da igreja. As pessoas têm internet, têm telefone. Você pega um telefone como esse aqui, você tem acesso a qualquer informação. Você está dentro da igreja, o pastor ou pastora está pregando, e o seu membro está vendo aqui se você está falando, o que você está falando. Essa realidade existe, não há como você fugir. Agora, vamos proibir isso? Não, você pode proibir, não sei, se você achar que deve, mas será que você vai conseguir? Será que deve? Ou será que você vai conseguir? Nós estamos agora cheio na internet de opiniões sobre o chip, se deve utilizar o chip, se deve utilizar o telefone, que eles estão nos vigiando, a teoria da conspiração, está tudo isso diante do seu povo. E como você vai analisar isso? Como você vai vivenciar essa realidade que está hoje? O mundo mudou, não é o mesmo de 1900 e antigamente, que não tinha nem televisão. Então, irmãos, hoje o mundo está com as câmeras apontadas para as nossas reuniões, até as internas, até as fechadas. Qualquer um pega um telefone desse e grava o que você está falando, ou te filma. Nós estamos diante dessa realidade. Nós temos que entender
que essa é a nova sociedade. Você pode concordar, você pode até discordar, mas não, a igreja está vivendo isso. E nós temos que ter estratégias, nós temos que ter propostas que vão realmente fazer com que a igreja esteja livre das heresias e de seitas que se formam. Seitas, no sentido que eu estou falando do caminho da seita, que é as seitas perigosas. Não só as perigosas, as seitas heréticas também. Nós temos que estar, mas há pessoas entre nós que fazem e trazem escândalos. A Bíblia fala, ai dos que trazem escândalos para o nosso meio. Por isso é importante também ter pessoas que Deus chama dentro da igreja, pode ser você, que estude esses grupos perigosos e fique atento para proteger a sua igreja local ou a sua denominação. Em Lucas 21:36 diz assim, vigiai, pois a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, vai acontecer, a Bíblia fala isso, e estar de pé na presença do Filho do Homem. Então esteja vigiando, esteja atento, e seja um dos que vigia. Mas também a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, diz assim, aquele, pois, que pensa estar de pé, ou em pé, veja que não caia. A Bíblia ainda fala pensa, aquele que pensa. Agora veja que não caia. Por quê? Porque pode cair. Eu nunca vou cair. Meu irmão, acorda. Qualquer um pode cair. Quem está de pé pode cair. Você não quer cair? Então seja humilde. Você não quer cair? Então peça a Deus sempre, todo dia, me ajuda, Senhor. Eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Por mais conhecimento que você seja, por mais dons que você tenha, por mais pessoa espiritual que você seja, de oração, de jejum, por mais que seja, ontem foi ontem, hoje é hoje. O seu ontem não mantém o seu hoje. O seu ontem te ajuda hoje, mas hoje é hoje. Você tem que andar com Deus hoje, e amanhã você tem que andar com Deus amanhã, porque senão você pode cair, e o perigo ele está aí a todos. Então todos os dias, dependa de Deus, dependa do Espírito Santo, se humilhe perante Ele, jejue, busque a Deus, peça ajuda. Lembre que igreja é um grupo de pessoas que se ajudam. Deus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres dentro da igreja, mas dependa dele. Se você achar que você chegou, você não chegou, você está caindo. Você depende de Deus sempre, sempre, senão você vai entrar nas histórias que eu tenho estudado, a história daqueles que formaram grupos dos perfeitos, os grupos daqueles que achavam que só eles estão certos, e eles entraram nesse caminho da seita, e muitos hoje até estão mortos, e mataram pessoas, ou estão matando pessoas. Então pense nisso, nessa abordagem que eu estou fazendo, considere, tenha cuidado, ninguém é Deus, nós somos humanos, apesar de sermos filhos de Deus, contudo ainda pecamos, e somos suscetíveis ao erro. A Bíblia até fala, se alguém diz que não peca, ele já está pecando, porque a gente erra, a gente peca. Aí lógico, a gente não deseja o pecado. Se você é nascido de novo, você não quer mais pecar, você procura não pecar, você deseja não pecar, porque se você deseja pecar, aí você tem que olhar para dentro de você e ver se você nasceu de novo, porque quem deseja pecar, pastor, eu não sei, eu não consigo, tem alguma coisa errada. Tudo bem, tem a carne, você tem pessoas que podem te ajudar a sair do erro, mas se você tem realmente nascido de novo, se você peca ou se você erra, o Espírito Santo imediatamente fala, errou, você se sente mal, você fala, não, está errado, eu não posso seguir esse caminho. E sabe, eu vi muitas pessoas que seguiram um caminho numa igreja
que virou uma seita perigosa, eu tenho estudos que eu fiz de pessoas sinceras mesmo, que entraram por esse caminho e que Deus foi avisando para eles. Eles sentiram, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, porque o Espírito Santo avisa a pessoa. Não vai adiantar você chegar lá no céu e falar, Deus, foi a culpa do meu pastor, foi a culpa da minha denominação, a minha igreja. Não, é você e Deus. Você e Deus têm um compromisso. E o julgamento vai ser você e Deus. Acima de tudo, eu queria lembrar que você tem o Espírito Santo e tem a Bíblia como padrão de medida para você observar se você está entrando em algum caminho errado, se você está entrando num caminho da seita. E lembre-se, na multidão de conselhos, a Bíblia diz que existe sabedoria. Contudo, veja que os conselheiros temem a Deus, inclusive envolvendo seus líderes. Antes, na igreja, o pensamento estava mais ligado ao teológico, que seria um discurso mais baseado na fé, credo e nas doutrinas bíblicas. Por isso, tínhamos estudos aprofundados que mostravam o erro daquilo que foi chamado de heresia. E o que é heresia? Essa foi uma análise anterior. A igreja ficou muito profundamente pensando nisso e construímos muito material sobre isso. Mas agora, nós estamos vivendo outro momento. Nós estamos vivendo um momento de diversidade, de muitas denominações. Nunca houve agora não estou falando de religião, não, estou falando da igreja cristã, seguidores de Jesus Cristo. Nunca houve tantas denominações no mundo como hoje. E tem um detalhe, a maioria tem conseguido conviver dentro dessa realidade de opiniões diferentes, doutrinas diferentes. Então, nós temos que entender que nós estamos numa nova realidade. Não dá mais para virar e falar assim, eu sou contra aquele grupo, não, você tem que ter argumento. As pessoas não vão aceitar. Você tem que ter argumento. E quando se fala de heresia, você tem que considerar a Bíblia e não a sua opinião só. A sua opinião da Bíblia é diferente. E dentro de Angola, você tem que lembrar que aqui tem um conceito de um Estado laico. Então, aquela pessoa não pode. Não, ela pode. Ela pode acreditar e pensar do jeito que ela quiser. Se não for contra a lei angolana, ela tem o direito de pensar no que ela quiser, crer do jeito que ela quiser, ter a religião que ela quiser, ela tem esse direito. Ela não pode, ela pode. Se a lei permitir, ela pode. Agora, é outra coisa dizer se ela está certa, é diferente. E aí cabe a nós a ter um discurso coerente, um discurso bíblico e um discurso com poder, ou seja, com a presença do Espírito Santo, para convencer quando alguém estiver errado, amando essa pessoa, levando essa pessoa a ser livre do erro que ela está, mesmo dentro da igreja. Do ponto de vista cristão, a heresia seria o quê? Ela seria o entendimento e a interpretação errônea das Escrituras Sagradas, a Bíblia, considerando sempre o impacto dessa doutrina errada na criação de um relacionamento de amor produzido com Deus e com o próximo. Aqui eu estou te dando uma chave. Toda heresia, no sentido negativo, claro, ou teológico, da igreja, ela vai criar um aspecto importantíssimo. Ela vai atacar o amor, com certeza. Ela vai quebrar relacionamentos de pessoas. Aí você vai falar assim, mas a Bíblia diz que Jesus veio, foi para dividir. Não, Jesus veio, não foi para dividir, ele veio para unir, ele veio para reconciliar. Mas a sua ação aqui divide, porque os que não querem Jesus ficam divididos. Porque Jesus só tem um caminho, não tem dois. Existem os dois caminhos, o estreito e o largo. Agora, se você não entrar no estreito, você está no largo, então você já dividiu. A Bíblia até fala assim, que aquele que quer amizade com o mundo se torna inimigo de Deus.
Então nós não dividimos do mundo, é o mundo que se divide de nós. Nós não somos inimigos de ninguém. Eles é que se tornam inimigos de nós se eles quiserem. Mas o que depender de nós, diz a Bíblia, tenhamos paz com todos os homens. E se alguém acha inimigo de nós, o que a Bíblia ensina? Amai vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. É assim que nós somos. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. Há então a heresia com também um efeito social. Então nós falamos que existe a heresia do ponto de vista teológico, que é bíblico, e nós temos a heresia do ponto de vista social, da ciência da religião, que é o aspecto da heresia social. Uma crença que vai contra a sociedade, né? Então, há então heresia também com efeito psicológico. A gente poderia dizer uma heresia psicológica, ou seja, uma heresia que vai contra o psique humano. Vocês estão entendendo a conceituação? Vocês têm que entender isso, porque às vezes numa discussão com um grupo de pessoas, isso pode te colocar numa posição em que você começa a discutir sobre heresia no sentido teológico e bíblico, e a pessoa está falando sobre heresia social, né? Então, você tem que entender que existe essas discussões. Hoje, no entanto, um novo fenômeno se observa, com um discurso mais psicológico e sociológico. Isso dentro dos estudos dos livros nossos, da igreja. Talvez seja por causa do conhecimento que a igreja adquiriu da ciência da psicologia e sociologia, que são ciências novas, porque a sociologia, a psicologia, a antropologia e agora a ciência da religião, elas eram todas da teologia, né? Aí eles criaram, em 1800, tem pouco tempo, né? Criaram essas ciências e estão tendo estudos científicos específicos dessa área. E esse material agora está disponível para a gente. Então nós estamos pegando esse material e utilizando para o melhor, a melhor conduta da igreja cristã, inclusive para analisar esses casos, que são casos que já trouxeram grandes problemas para a igreja e que continuam trazendo, que seria aquilo que nós chamamos de seita, mas no sentido perigoso, né? Então, essa é uma nova realidade. Nós verificamos a necessidade de criar um novo discurso apologético, para perceber a formação desses grupos religiosos, que aqui agora é chamado de confissões religiosas, segundo a lei angolana, né? E que tem essas realidades sociais, mas também espirituais. Nesse caso, apesar da dogmática, ou seja, da doutrina, né? Pode seguir uma linha correta ou aceitável dentro dos padrões bíblicos, ou seja, o grupo pode ter um pensamento aceitável, mas a gente não tem que analisar só a doutrina, a gente também tem que analisar, e aí vem o aspecto da maioria dos livros que você pegar nas livrarias evangélicas, sobre estudo de seitas e heresias, você vai ver que a análise não é só doutrinária, é também a análise de conduta, ou seja, a análise sociológica e psicológica. Porque quando um grupo se afasta da verdade, ele começa a ter uma conduta errada. E essa conduta tem sido estudada por nós, teólogos, né, para dar à igreja a percepção, não só do aspecto teológico, mas do aspecto também sociológico e psicológico. Ou seja, você vai analisar o manual de doutrina, mas também você vai analisar como a pessoa vive. Não adianta ela dizer que é cristã, se na prática ela tem uma conduta completamente anticristã, e às vezes até demoníaca, porque tem casos assim. Então essa é a análise que nós fazemos para ter uma análise que é realmente, vamos dizer assim, com critérios. Nesse caso, mesmo que as pessoas creiam de forma correta com relação à doutrina bíblica, considerando os níveis de aceitabilidade do processo de salvação, mesmo assim, podem estar se tornando uma seita no aspecto sociológico e psicológico. E aí eu chamo a atenção da igreja. Porque uma igreja pode estar totalmente certa, biblicamente falando, mas a conduta dela está errada.
Então, com certeza, essa conduta vai divergir da sua doutrina e vai criar uma heresia social dentro da igreja. E aí pode formar um grupo perigoso, mesmo que a doutrina seja a doutrina certa. Porque, veja, não adianta só eu crer de um jeito, eu tenho que viver da maneira que eu creio. Senão é uma mentira o que eu falo. Considerando esse aspecto, gostaria de seguir que deveríamos reformular o nosso conceito de seita. A minha sugestão, você vai ver aí na tela o meu livro, né, que é o livro Quiula, é outro livro que eu tenho, né, que chama Quiula, o missionário na tribo perdida. É um livro de história, tá? Conta uma história, mas no meio eu coloco aí alguns conceitos. Se você quiser, acho que a Logos ainda tem desse livro, aí você tem que ver com o seu tutor, se você quiser adquirir. Se não, a ideia minha é, seita é um grupo perigoso. Basicamente é isso, tá? E esse conceito, de uma forma um pouco mais reformulada, está lá no meu livro, eu deixo para você analisar, e nesse caso nós colocamos a análise teológica junto com a análise antropológica, que seria uma análise que considera o homem, né? A realidade do homem, considerando os aspectos sociológicos e psicológicos como fatores para julgar um grupo que é considerado seita, se esse grupo está numa realidade que é perigosa. Então eu queria estar terminando, né, essa aula, mas gostaria de deixar essa proposta do caminho da seita, né, como algo para analisar quando você for necessário analisar um grupo religioso, principalmente um grupo que está na sua igreja, que pode estar se formando, ou um grupo que está próximo dos membros da sua igreja, que está convidando os membros da sua igreja. Veja, dentro do grupo que eu participo, e eu participo da AMC, eu sou uma das igrejas que estão dentro da AMC, uns pastores me falaram que foram convidados para uma igreja, chamada igreja, e essa igreja convidou eles para um evento na Coreia do Sul. Eles foram. Quando eles chegaram lá, eles viram que caíram numa grande marapuca. É a igreja da Mundial da Unificação, que é ligada ao Reverendo Moon. Está no nosso meio e está junto conosco. Se chama igreja, e nem é igreja, até uns líderes são chamados pastor. Aí você fala, a igreja, eles não são igreja, eles seguem a um Cristo chamado Reverendo Moon, que ele disse que é Jesus Cristo, o novo Cristo na terra. Aí eles usam a Bíblia? Usam também a Bíblia, e eles chegam no nosso meio e dizem que são cristãos. E muitos casos como esse podem acontecer, e nós temos que estar alertas, senão nós vamos ser enganados, igual os testemunhos de Jeová. Ah, mas o testemunho de Jeová é igreja. Não, eles não são igreja, eles não creem em Jesus Cristo. Os mormons, eles não são igreja. Os quimbanguistas, os toquistas, eles não são igreja. Por quê? Porque há erros absurdos que levam para fora da ideia de Jesus Cristo. Então, eu sei que eu fui agora um pouco apologeta, mas eu sou, né? Mas eu queria só chamar a atenção a essa realidade para você e que você esteja realmente atento, porque o engano está aí e pode chegar na igreja. E nossa aula aqui é de seitas heresias. É claro que eu tenho que chamar a atenção a algumas realidades. Deus te abençoe. Aqui é o professor Marco Faleiro, terminando mais uma aula.